A sirene do barco de pesca cortou o nevoeiro denso da madrugada no Douro, como um grito de dor que ninguém queria ouvir. Tiago Almeida, com apenas 28 anos, escorregou na coberta molhada e caiu nas águas geladas do rio, arrastado pela corrente implacável. Quando o corpo foi encontrado horas depois, encravado nas pedras da margem perto de peso da régua, a família inteira desabou. António, o irmão mais novo, 2 anos mais novo, ficou paralisado à porta da morgue, olhando o rosto pálido de Tiago, ainda com aquele sorriso congelado que sempre iluminava as noites de vinho no quintal da casa velha em Vila Real. Tiago era o orgulho dos Almeida. Arquiteto talentoso em Lisboa, tinha voltado ao norte para ajudar na vinha familiar, mas todos sabiam que a cidade grande o chamava de volta. Ele era aberto, alegre, o tipo de homem que conquistava todos com uma conversa fácil. António, pelo contrário, sempre fora mais reservado, o que ficava na sombra do irmão mais velho. Trabalhavam juntos na adega, restaurando as barricas antigas, e nessas horas longas, sob o cheiro forte do vinho novo, algo mudara entre eles. Um olhar demorado demais, um toque acidental que durava segundos a mais. António amava Tiago em silêncio, um amor que queimava como o sol de verão nas encostas do Douro, mas que nunca poderia ser dito em voz alta. A família, católica devota, nunca suspeitara. A mãe, Dona Maria, chorava agora sem parar, abraçando a fotografia de Tiago no altar da igreja de São Pedro. O pai, Sr. João, homem duro como as pedras do rio, murmurava que o mar, ou o rio, nesse caso, leva os melhores. Mas havia um segredo maior: Tiago estava noivo. Não de uma mulher, como a família imaginava que um dia aconteceria, mas de Miguel Ferreira, um professor de literatura que conhecera em Lisboa durante os estudos. Miguel, 30 anos, olhos verdes como o mar da costa vicentina, vivia em Sintra, mas os dois planeavam uma vida juntos, discreta, longe dos olhares da vila conservadora. Na noite do acidente, António estava em casa quando o telefone tocou. É o Tiago. Afogou-se, disse o primo que trabalhava no barco. António correu para o rio, o coração aos saltos, gritando o nome do irmão contra o vento. Quando viu o corpo, algo dentro dele quebrou. Não era só a perda de um irmão, era a perda do único amor que conhecera. Tiago nunca soubera da profundidade daquele sentimento. António guardara tudo, por medo, por vergonha, pela família. Os dias seguintes foram um borrão de preparativos para o funeral. A vila inteira apareceu, com flores e condolências. Dona Maria, entre lágrimas, disse ao padre: o meu Tiago merecia casar, ter uma família. Ele falava tanto em futuro. O padre, conservador como a maioria no norte, assentiu, mas António ouviu e sentiu uma faca no peito. Miguel, que chegara de Lisboa em segredo, ficou no fundo da igreja, de cabeça baixa, sem poder chorar abertamente. António viu ali, reconheceu o de fotos que Tiago mostrara uma vez, em confiança. Os olhos deles cruzaram-se por um instante, cheios de dor partilhada. Após o enterro, a família reuniu-se na casa velha. O pai bebeu demais, como sempre em momentos de dor. O Tiago era o mais velho. Devia ter casado primeiro. Agora, como fica a tradição, murmurou ele, referindo-se à velha ideia de que o primogênito deve casar antes dos irmãos mais novos, para não ofender o espírito. Dona Maria, influenciada pelas histórias antigas da avó, concordou: em tempos antigos, faziam casamentos póstumos. Para que a alma não fique só. António gelou. Ele sabia das tradições chinesas ou africanas que Tiago contara uma vez, rindo, mas em Portugal. Aqui era tudo igreja e família. Mas a mãe insistiu: podemos fazer uma cerimónia simbólica. Encontrar uma noiva para o Tiago, mesmo agora. Para que ele descanse em paz. O pai, embriagado pela dor e pelo vinho, assentiu. Sim. O Tiago será o noivo. Vamos planear o casamento dele. António quis protestar, mas as palavras morreram na garganta. Como poderiam fazer isso? Tiago amava um homem. Mas ninguém sabia. Miguel, que ficara na pensão da vila, ligou para António nessa noite. Preciso falar contigo. Sobre o Tiago. A voz dele tremia. António marcou um encontro secreto no mirador sobre o Douro, ao amanhecer. Quando se encontraram, o sol nascente pintava o rio de ouro. Miguel chorou nos braços de António, sem palavras no início. Ele era tudo para mim,
Íamos casar em segredo, em Lisboa, no próximo ano. António abraçou-o, sentindo o calor do corpo que Tiago tanto amara. Eu sei, sussurrou. Eu também o amava. As palavras saíram como um confessionário. Miguel ergueu os olhos, surpreso, mas não recuou. Naquela dor partilhada, algo nasceu, uma ligação profunda, como se Tiago os unisse do além. Mas a família avançava com o plano. Dona Maria contactou uma prima distante, uma viúva jovem chamada Sofia, que aceitou participar da cerimónia simbólica, por pena e tradição. Será como um casamento fantasma, disse ela. Para honrar o Tiago. António horrorizou-se. Como podiam forçar Tiago a um casamento falso, com uma mulher, quando o coração dele pertencia a Miguel? Os preparativos começaram, convites discretos, uma missa especial, flores brancas. António tentou falar com a mãe, o Tiago não gostaria disto. Mas ela respondeu, ele era tradicional. Queria uma família. António calou-se, o segredo queimando dentro dele. Miguel, por sua vez, decidiu ficar na vila, observando de longe, o coração partido. A tensão crescia. António e Miguel encontravam-se às escondidas, partilhando memórias de Tiago. Ele falava tanto de ti, disse Miguel uma noite, junto ao rio. Dizia que eras o irmão perfeito, protetor. António chorou então, confessando o amor proibido que carregava há anos. Miguel segurou-lhe a mão. O amor não morre com ele. Talvez possamos honrá-lo juntos. Mas o dia do casamento aproximava-se, e com ele, o risco de tudo explodir. António sabia que não podia deixar que aquilo acontecesse. Precisava revelar a verdade, ou encontrar uma forma de transformar aquela loucura em algo que respeitasse o verdadeiro amor de Tiago. O vestido branco de Sofia chegou da costureira de Vila Real, simples mas elegante, como para uma noiva de luto. Dona Maria pendurou-o no quarto de Tiago, como se o filho ainda ali vivesse. Vai ser bonito, repetia ela, os olhos vermelhos mas determinados. O Tiago merece isto. Será o noivo, mesmo que do céu. O padre, relutante no início, aceitou celebrar uma missa de intenção, sem casamento legal, mas com símbolos, aliança colocada no retrato de Tiago, votos lidos para o ar. António não dormia. As noites eram passadas no Miradouro, com Miguel. Os dois falavam horas, sobre Tiago, sobre as vidas escondidas em Portugal, onde o amor entre homens ainda era sussurrado com medo. Miguel contava de Lisboa, dos bares discretos em Príncipe Real, das marchas do orgulho que Tiago adorava. António ouvia, invejando aquela liberdade que nunca tivera coragem de buscar. Ele queria levar-te para lá um dia, disse Miguel. Dizia que tu merecias ser feliz. Aos poucos, a dor partilhada virou consolo. Um toque na mão, um abraço mais longo. António sentia culpa, como podia sentir algo por Miguel, o homem de Tiago. Mas Miguel explicava, o amor não é posse. Tiago gostaria que fôssemos felizes. Numa noite chuvosa, sob o abrigo de uma árvore antiga, beijaram-se pela primeira vez. Foi terno, hesitante, cheio de lágrimas. É como se ele nos aprovasse, murmurou Miguel. Mas a realidade batia à porta. Sofia chegou à vila, tímida, acompanhada pela mãe. Era bonita, 26 anos, viúva de um acidente de viação. Aceitara por solidariedade, mas António via nos olhos dela uma tristeza própria. Na casa dos Almeida, as mulheres preparavam a festa, bolo, vinho do Porto, mesas no quintal. O pai colocava o fato de Tiago no manequim, como se o filho fosse vestir-se para o grande dia. António explodiu numa discussão com a mãe. Isto é loucura. O Tiago não queria uma noiva falsa. Dona Maria chorou, ele era o mais velho. A tradição diz que não pode ficar só. E tu, António, és o próximo. Não podes casar antes dele. António riu amargo. Casar. Ele, que amava o irmão, e agora Miguel. A família nunca aceitaria. Miguel propôs uma ideia ousada, revela a verdade. Diz que o Tiago me amava. Transforma esta cerimónia numa homenagem real. Mas António temia. A vila era pequena, conservadora. O pai, com ideias antigas, poderia deserdá-lo.
Perderia tudo, confessou. Os dias passavam rápidos. Sofia ensaiava os votos com Dona Maria, colocando flores no retrato de Tiago. António observava, o coração apertado. Numa tarde, encontrou Sofia sozinha no jardim. Desculpa isto tudo, disse ele. Ela sorriu triste, eu entendo a dor. Perdi o meu marido. Mas o Tiago era gay. António gelou. Como soubera. Vi o modo como olhas para aquele homem de Lisboa. O Miguel. É parecido com o que sentia pelo meu marido, antes de ele morrer. Sofia revelara o próprio segredo, o marido dela também amava homens, em segredo. Casaram por pressão familiar, mas ele morrera infeliz. Não quer que o Tiago seja lembrado assim. Falso. António abraçou-a, aliviado. Pela primeira vez, tinha uma aliada. Juntos, planearam. Sofia falaria com Dona Maria, diria que não se sentia bem com a cerimónia. Mas era tarde, os convites já enviados, a vila falava do casamento do morto. Rumores corriam, os Almeida honram o filho com um casamento póstumo. Miguel e António decidiram agir. Numa noite, entraram no quarto de Tiago, pegaram no retrato e numa caixa de cartas que Tiago guardava, provas do amor por Miguel. Vamos mostrar à família, disse Miguel. Mas António hesitava. E se nos rejeitarem? O dia da cerimónia chegou. A igreja cheia, flores brancas por todo o lado. Sofia vestida de noiva, pálida. O manequim com o fato de Tiago ao altar, o retrato no centro. António, de padrinho forçado, sentia o mundo desabar. Miguel estava no fundo, escondido. Quando o padre começou, António levantou-se. Parem. Isto não é o que o Tiago queria. Silêncio total. As palavras de António ecoaram na igreja como um trovão no céu claro do Douro. Todos viraram-se, a mãe com olhos arregalados, o pai franzindo a testa, Sofia parada no corredor central. O padre pigarreou, desconfortável. António, isto é uma homenagem. Uma mentira, interrompeu António, a voz tremendo mas firme. Caminhou até ao altar, pegou no retrato de Tiago. O meu irmão não queria uma noiva. Ele amava um homem. Amava o Miguel. Um murmúrio percorreu os bancos. Dona Maria levou a mão à boca, o pai ficou vermelho. Cala-te, rapaz. Não profanes a memória do teu irmão. Miguel avançou então, do fundo da igreja, elegante no fato escuro. Eu sou Miguel. O Tiago e eu íamos casar. Em segredo, porque sabíamos o que a família pensaria. Mostrou as cartas, fotos dos dois em Lisboa, abraçados no castelo de São Jorge. Dona Maria desmaiou nos braços de uma tia. O pai levantou-se, furioso, fora da minha igreja. Isto é pecado. Mas Sofia, corajosa, interveio, não é pecado amar. O Tiago era feliz com o Miguel. Deixem-no descansar em paz com a verdade. Confusão instalada. Alguns convidados saíram, escandalizados. Outros, mais jovens, ficaram, curiosos. António continuou, planeamos esta farsa para honrar o Tiago, mas estamos a traí-lo. Ele odiaria isto. O padre, idoso e tradicional, pediu calma. Vamos falar em privado. Mas a vila já fervilhava. Rumores espalharam-se rápido, o filho dos Almeida era invertido. Na casa, após a igreja esvaziada, a família confrontou-se. Dona Maria chorava no sofá, porque não me contou, meu filho. O pai batia com o punho na mesa, isto mancha o nome dos Almeida. Tradição destruída. António, com Miguel ao lado, defendeu, a tradição verdadeira é o amor. O Tiago morreu feliz, porque tinha o Miguel. Miguel acrescentou, voz suave, eu amava-o mais que tudo. Respeitava a família, por isso escondíamos. Sofia, que ficara, apoiou, deixem os rapazes em paz. A dor já é grande. O pai expulsou Miguel, não voltes aqui. Mas Dona Maria, mais tarde, sozinha com António, era verdade. O Tiago era feliz. António assentiu. Ela chorou nos ombros dele, queria que ele tivesse dito.
teria tentado entender. Dias difíceis seguiram. A vila dividida, alguns condenavam, outros, em privado, compreendiam. Antônio e Miguel aproximaram-se mais, na dor. Mudaram-se temporariamente para um apartamento pequeno em Régua, longe dos olhares. Mas a família não desistia. Dona Maria, influenciada por Sofia, começou a ler sobre o tema, em segredo. Ligou para Antônio: quero conhecer o Miguel melhor. Para entender o meu Tiago. O reencontro foi tenso, numa tarde de outono junto ao rio. Miguel trouxe fotos, contou histórias. Dona Maria ouviu, lágrimas nos olhos. Ele sorria tanto nessas fotos. Nunca o vi assim aqui. O pai recusou-se a vir, mas a mãe abraçou Miguel: perdoa-me. Eras o genro que ele escolheu. Lentamente, a ferida cicatrizava. Antônio confessou à mãe o próprio amor por Miguel. Estamos juntos agora. Como se o Tiago nos tivesse unido. Dona Maria, surpreendida, mas vendo a felicidade no filho, aceitou: o amor vem de formas inesperadas. O pai demorou mais. Bebia sozinho na adega, olhando as barricas que Tiago restaurara. Uma noite, Antônio encontrou-o lá. Pai, o Tiago morreu fazendo o que amava, no rio, livre. O pai murmurou: ele era o meu orgulho. Mas errei em não o deixar ser ele mesmo. O inverno chegou ao Douro com névoas frias, mas algo mudara nos Almeida. Dona Maria convidou Miguel para jantar, cozinhou o cabrito que Tiago adorava. O pai, silencioso, serviu o vinho velho. Não houve grandes palavras, mas a presença de Miguel foi tolerada. Antônio e Miguel decidiram honrar Tiago à sua maneira. Planearem uma cerimónia privada, só para eles e quem quisesse aceitar, uma bênção simbólica no Miradouro, com vista para o rio que o levara. Sofia ajudou, trazendo flores. Dona Maria veio, de braço dado com o marido, que resmungava mas não recusou. No dia, o sol raro de inverno iluminou as vinhas nuas. O padre amigo de Lisboa, progressista, celebrou uma oração de amor e memória. Colocaram uma placa simples: Tiago Almeida, amado para sempre por Miguel e Antônio. Antônio e Miguel trocaram alianças discretas, prometendo amor eterno, não um casamento legal, mas um compromisso profundo. Dona Maria chorou de emoção: os meus filhos. Todos felizes, finalmente. Mas nem tudo era paz. A vila ainda sussurrava. Um primo distante cortou relações. O pai enfrentava olhares na adega. Homens com homens. Não é natural, diziam alguns. Antônio ouviu insultos na rua, mas Miguel segurava-lhe a mão: vale a pena. Pelo Tiago. Uma noite, crise, o pai bebeu demais e confrontou Antônio. Arruinaste a família. Esse casamento fantasma era para salvar a honra, e tu revelaste tudo. Antônio respondeu calmo: a honra é ser verdadeiro. O Tiago morreu escondido. Não queremos isso. O pai chorou então, pela primeira vez. Perdi um filho. Não quer perder o outro. Abraçaram-se, reconciliação silenciosa. Sofia encontrou amor próprio, mudando-se para Porto, livre da viúva esforçada. Escrevia cartas a Antônio: obrigada por me dares coragem. Antônio e Miguel compraram uma casa pequena em Lisboa, mas voltavam ao Douro fins de semana, ajudando na vinha. A família reunia-se, aos poucos aceitando. Primavera trouxe renovo. As vinhas floriam, o rio corria sereno. Numa tarde, Antônio e Miguel espalharam cinzas simbólicas no Douro, uma parte das flores do casamento antigo. Ele aprovaria, disse Miguel. Sim. Estamos a viver por ele. Os anos passaram devagar no ritmo do Douro. Antônio e Miguel casaram legalmente em 2028, numa cerimónia íntima em Sintra, com Dona Maria presente, orgulhosa no seu vestido azul. O pai não veio, mas enviou uma garrafa do melhor vinho, sinal de paz. A família Almeida mudou. Dona Maria tornou-se defensora discreta, ajudando jovens da vila com dúvidas sobre orientação. O amor é amor, dizia ela nas conversas privadas. Antônio abriu uma adega própria, dedicada a Tiago, vinho do irmão eterno. Miguel ensinava literatura, escrevendo um livro sobre amores escondidos em Portugal.
Mas sombras permaneciam. O pai adoeceu, cancro rápido. Nos últimos dias, pediu António e Miguel: perdoem-me a demora. O Tiago. Ele estaria orgulhoso de vós. Morreu sereno, segurando a mão do filho. No funeral, a vila inteira veio, agora mais tolerante, vendo a felicidade dos Almeida. António e Miguel adotaram uma criança, uma menina chamada Teresa, em honra da avó. Criaram-na com histórias de Tiago, o tio corajoso que amava livremente. Conflitos menores surgiram, preconceitos na escola, olhares na vila. Mas juntos, superavam. Passámos pelo pior, dizia Miguel. A morte do Tiago, a revelação, o medo. Alta tensão veio numa manifestação em Lisboa. Grupo conservador protestou contra casamentos gay. António e Miguel participaram da contramanifestação, de mãos dadas. Na TV, Dona Maria viu-os, os meus meninos, fortes. A menina Teresa cresceu sabendo a história, o tio Tiago uniu-vos do céu. Aproximadamente 990 palavras. File 6. Anos depois, o Douro continuava belo, testemunha silenciosa. António, agora 40, e Miguel caminhavam pelo mirador onde tudo começara. Teresa, adolescente, corria à frente. Pensar que tudo veio daquela loucura do casamento póstumo, riu António. Miguel sorriu, a família planeou casar o irmão morto. E acabou por nos casar a nós. Dona Maria, idosa mas viva, esperava na casa com vinho novo. A vinha prosperava, o legado de Tiago vivo em cada garrafa. Na vila, a história tornara-se lenda, o amor que venceu a morte, o preconceito, a tradição falsa. António e Miguel renovaram votos numa cerimónia privada, junto ao rio. Para sempre, pelo Tiago. O sol poente pintava o Douro de ouro, como no dia em que se conheceram na dor. O amor, profundo e verdadeiro, superara tudo, mal-entendidos, preconceitos, até a morte. Tiago descansava em paz, sabendo que o seu amor inspirara o outro, eterno.